Olá, tudo bem, turma do 9º ano? Hoje a gente continua então o nosso conteúdo do 4º bimestre da disciplina de arte. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, dar continuidade aí ao assunto que a gente está trabalhando todas essas aulas. A gente está falando, gente, sobre os limites da arte. A gente conheceu alguns artistas como Duchamp e Nelson Lerner, por exemplo, que de alguma maneira extrapolaram aí as questões estéticas da arte, trazendo questionamentos, né, sobre justamente o que a gente pode considerar como arte ou não. E aí, então, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando de uma infinidade de possibilidades. Mas hoje a gente vai falar sobre o limite da arte dentro de um outro aspecto, dentro do aspecto do artista. O limite da arte no sentido de, mesmo um artista com limitações, será que ele tem a possibilidade de produzir arte de qualidade? E aí a gente, para isso, vai conhecer um pouquinho do Bavkar, que é um fotógrafo esloveno, ele é naturalizado francês e ele tem deficiência visual, ele não enxerga, ele sofreu um acidente e teve parte da vista perdida, com o tempo ele perdeu as duas vistas e ele não enxerga. No entanto, ele é considerado um dos mestres aí da fotografia e ele conta um pouquinho sobre como ele fotografa. Essas pessoas que de alguma forma têm alguma limitação, né, as pessoas que de alguma forma têm uma limitação física, elas desenvolvem técnicas para suprir aquela ausência. Então, no caso do Bavkar, o fotógrafo, como que a gente poderia pensar num fotógrafo que não enxerga, né, gente? É algo muito interessante. E a gente vai ver lá pra frente que existem muitos outros artistas também que têm deficiências visuais e que produzem arte de qualidade também. E a gente precisa conhecer um pouquinho desses artistas que falam do limite da arte também, mas de uma maneira física. E aí, então, o Bavkar, ele explica como que ele consegue desenvolver uma técnica para fotografar sem enxergar. Além do tato, né, do toque, esse artista ele utiliza várias então macetes para ele conseguir chegar no enquadramento perfeito, para ele conseguir ter uma incidência de luz adequada. Porque a gente sabe que a fotografia ela se baseia em luz, sombra, né, e enquadramento. Então, esse artista, ele mostra uma sensibilidade muito grande, mesmo com a ausência da visão. E lá na página 19 de vocês tem um texto super bacana que vocês devem ler, no qual ele explica como que ele fotografou aquela imagem que está lá na primeira página da apostila, na primeira página do capítulo 8. É uma imagem que ele fez, um registro que ele fez aqui no Brasil. E aí ele conta como que ele tira uma foto tão poética, tão perfeita, num país que não é o dele, né? Num país distante, em uma igreja que ele nunca sequer tinha estado lá. E ele consegue fazer um registro tão fantástico. E aí ali ele conta um pouquinho sobre como os artistas extrapolam os limites aí na hora de criar, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre um artista que, mesmo com a ausência da visão, ele tem fotos muito, muito, muito importantes, interessantes, tem um trabalho muito bacana. Eu vou deixar algumas imagens aí das fotos desse artista para vocês observarem. E hoje a gente começa então a falar da limitação na arte, do limite da arte, mas em outro aspecto, né? Artistas que superam aí limites para produzir arte. E nós temos exemplos aí, como eu já citei para vocês lá na live, a Frida Kahlo também foi uma artista que por algum período ficou paralisada e continuou produzindo arte. Tem outros artistas também que
mesmo com limitações, utilizavam aí os pés para pintar a boca, enfim. Existem muitos artistas aí que superam e extrapolam também os limites para produzir arte. Certo, pessoal? E aí hoje, como experiência, eu vou encaminhar uma atividade para vocês que é a seguinte. Vocês vão fazer um trabalho inspirado aí no Bhaskar. Como a gente está falando de um fotógrafo, eu gostaria que vocês fizessem uma fotografia às cegas. Então, vocês vão estabelecer um objeto ou algo que vocês queiram fotografar. Vocês vão vendar os olhos de vocês e vocês vão, então, através do tato, observar, sentir aquele objeto, observar a distância que vocês vão colocar a câmera de vocês e vão fazer um registro fotográfico às cegas. E aí vocês vão enviar esse registro lá para a prof. Tentando pensar de que forma vocês fariam isso se vocês de fato tivessem a ausência aí da visão. Então vamos pensar como Bhaskar pensa, né? Leiam o texto da página 19 e desenvolvam esse trabalho após a leitura, tá bom? Para vocês entenderem de que forma um artista com essas limitações consegue desenvolver aí um trabalho tecnicamente bacana. Então fica esse desafio aí para vocês fazerem uma fotografia às cegas, certo? Não bastando isso, vocês vão também, com os olhos vendados, criar um retrato às cegas. Vocês têm então duas missões. A primeira é fazer um registro fotográfico às cegas e a segunda experiência é desenvolver um desenho com os olhos vendados. Vão vendar os olhos e vão tentar criar um retrato de vocês mesmos. Então vocês vão lembrar aí da fisionomia de vocês e vão tentar fazer um autorretrato com os olhos vendados. Vai ser bem bacana o resultado, vocês vão mandar esses 2 registros para o meu e-mail, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.